Uma pergunta para você. Como você acha que tudo surgiu? O universo, a vida, a consciência, tudo à sua volta. Dada a sua resposta, eu tenho outra pergunta. Você realmente acha que está certa nessa questão? Bom, para os naturalistas, o universo surgiu a partir de um ponto inicial extremamente quente e denso, o famoso Big Bang. Para os religiosos, o universo surgiu a partir de uma criação de Deus. Mas eu tenho uma terceira via. E se na verdade foram as duas coisas? E se Deus criou o universo através do próprio Big Bang? Fica até o final do vídeo que você vai entender. Essa análise vai se basear em 4 ideias, 4 argumentos filosóficos bem estabelecidos. O argumento cosmológico Kalam, o argumento do ajuste fino de Robin Collins, ato, potência e movimento de São Tomás de Aquino e o motor imóvel de Aristóteles, ou o fundamento último, também de Tomás de Aquino. Vamos lá. 13,8 bilhões de anos atrás, energia para todo lado, férmions, quarks e gluons formando prótons, elétrons e nêutrons, e esses mesmos formando os átomos, elementos leves surgindo, hidrogênio e hélio formando estrelas, essas estrelas formando elementos mais pesados que posteriormente formariam o universo como um todo. Mas depois de bilhões de anos, algo especial surgiu: a vida. Mas calma materialista. Eu sei que você vai dizer que nós não somos nada comparado à grande existência gloriosa do universo, que somos só grão de areia nesse deserto do Saara. Mas calma, respira. Já passa a sua crise existencial. Para você que pensa assim, eu quero te propor uma análise. Então, analise comigo a complexidade absurda que é, por exemplo, o nosso código genético. Literalmente, existe uma sequência microscópica de informações dentro de praticamente todas as células do seu corpo, dizendo exatamente como você deve existir. A cor do seu olho, o formato do seu rosto, o funcionamento do seu cérebro, tudo isso armazenado numa estrutura molecular absurda chamada DNA. E olha que bizarro isso, se você esticasse todo o DNA de uma única pessoa, ele daria bilhões de quilômetros. Então me responde, como uma coisa dessa pode simplesmente existir? Parece literalmente um código de programação biológica absurdamente complexo. E antes que algum biólogo apareça nos comentários espumando pela boca, sim, eu sei que evolução existe, seleção natural existe e mutações genéticas existem. Mas calma, o ponto aqui é, por que a realidade possui um sistema tão absurdamente preciso e capaz de gerar vida consciente? A complexidade da vida é tão precisa e bela que mostra para nós que a vida é provavelmente uma das mais belas criações do universo. E para mim, particularmente, pensar que somos só irrelevantes, eu acho que é muita ignorância. Porém, a vida surgiu, evoluiu, pequenos organismos, vida unicelular e multicelular, pequenos insetos, animais primordiais, fauna e flora, e por fim, a vida complexa. Aquela com consciência e curiosidade, seres inteligentes que buscam o sentido da vida, e também os seres sem inteligência. O ponto aqui é, tudo surgiu e começou a se desenvolver com uma causa e uma finalidade. Mas calma que você vai entender. Primeiro, vamos falar sobre as ideias de ato, potência e movimento de São Tomás de Aquino. Para Tomás, potência é a capacidade que algo tem de ser ou mudar, mas que ainda não aconteceu. Por exemplo, uma semente tem o potencial de se tornar uma planta, mas ela ainda não se tornou. E já o ato é a realização dessa possibilidade, quando a semente se torna uma planta. E o movimento é justamente o processo de mudança de potência para ato, algo descrito na Suma Teológica e também na obra Sobre os Princípios Naturais, ambas de São Tomás de Aquino. Dito isso, vamos para a segunda ideia, o motor imóvel de Aristóteles, posteriormente desenvolvido também por Tomás de Aquino. A ideia parte do seguinte ponto: o universo está em constante movimento, mudança e evolução. Porém, para que tudo isso acontecesse, seria necessário um fundamento último, um motor que deu início a tudo, acendeu a primeira faísca para que tudo surgisse e se desenvolvesse. Algo que existia antes do universo e deu início a ele, um motor imóvel. De acordo com o Big Bang, quando o universo surgiu,
tempo, matéria e espaço surgiram todos juntos a partir daquele evento. Então esse motor precisaria ser imaterial, já que matéria não existia antes do universo. Também precisaria ser atemporal, já que o próprio tempo surgiu junto com o universo. E esse motor também precisaria ser extremamente poderoso para dar início a toda a existência. E por último, precisaria ser inteligente para moldar o universo com uma precisão absurda, permitindo que tudo funcionasse, evoluísse e eventualmente desse origem à vida consciente. Mas calma, antes que alguém diga que mas isso não prova cientificamente que Deus existe. Sim, não prova, só que isso aqui é um argumento filosófico sobre causalidade, existência e a origem do universo. Eu não tô chegando aqui na sua tela e falando que Deus foi confirmado pela NASA. Não é assim que as coisas funcionam. Respira, Deus. O terceiro ponto é o famoso argumento cosmológico Kalam, uma ideia que parte do seguinte princípio: se o universo teve um início, logo ele precisa de uma causa para começar a existir. Uma causa primeira que deu início a tudo, algo bem parecido com a ideia do motor imóvel. Um fundamento inicial, um motivo para tudo começar a existir. E com certeza vai ter um materialista nos comentários dizendo que o universo não precisa de Deus para surgir. Mas calma. Porque se até o final do vídeo, depois de analisar toda a precisão, complexidade e organização absurda do universo, você ainda assim continuar pensando que tudo isso surgiu através de uma causalidade aleatória sem nenhum fundamento maior, mas sinceramente não tem santo nesse mundo que vai te convencer. Então chegamos no grande questionamento: por que o universo precisa existir? Qual seria a finalidade de tudo isso? E a resposta que provavelmente vai definir esse vídeo inteiro está no argumento do ajuste fino. Quando você para analisar fisicamente e matematicamente o universo, você se depara com um conjunto de constantes fundamentais. Números extremamente específicos que definem literalmente toda a estrutura da realidade. A constante cosmológica, gravitacional, eletromagnética, dentre várias outras. Números tão absurdamente precisos que, se alterados minimamente, faria com que toda a nossa realidade deixasse de existir. Alterar a força nuclear forte desestruturaria os átomos. Alterar a gravidade poderia colapsar estrelas, impedir galáxias de se formarem ou simplesmente tornar a vida impossível. Por exemplo, nosso planeta está numa distância tão específica do Sol que é possível existir água líquida, fauna e flora, e também é possível fritar ovo no asfalto do interior de Piauí. Qualquer pequena mudança nessa distância condenaria completamente a vida na Terra. Então você religioso e você materialista, temos uma certeza em comum: o universo é precisamente estruturado, tão precisamente que é possível existir eu e você. Então temos um cenário interessante aqui. Antes do universo surgir, toda a matéria, energia, espaço e tempo estavam concentrados naquele estado inicial extremamente denso e quente descrito pelo Big Bang. E aquele universo primordial tinha a potência de se tornar tudo aquilo que existe hoje: galáxias, estrelas, planetas, a vida e consciência. Mas para sair de potência para ato, seria necessária uma causa primeira, um motor inicial responsável pelo primeiro movimento, o processo que tornou o universo possível. Assim como existe um processo que faz uma semente deixar de ser apenas uma possibilidade e se tornar uma planta. E seguindo essa lógica, esse motor precisaria ser imaterial, já que a matéria surgiu junto com o universo. Precisaria ser atemporal, já que o próprio tempo não existia antes do Big Bang. Precisaria ser extremamente poderoso para dar início a toda a existência, e talvez inteligente o suficiente para estruturar o universo com as leis tão precisas e organizadas. E agora vem o principal questionamento: por quê? Qual seria a finalidade de tudo isso? Porque, pensa comigo, o universo surgiu, evoluiu, se expandiu, criou estrelas, galáxias, elementos químicos, planetas e eventualmente a vida consciente. Mas tudo isso, pra quê? Tudo isso é troco de nada? Foram bilhões de anos de evolução cósmica para no final surgir um cara que achou que seria uma boa ideia levantar um avião no alto e ficar lá parado esperando a Terra girar para chegar até o Japão sem precisar voar até lá.
E, sinceramente, talvez a própria existência da consciência seja a parte mais absurda de tudo isso. Por que o universo criou seres capazes de olhar para ele mesmo e perguntar: por que eu existo? E é justamente aí que entra a ideia de Deus como motor imóvel, fundamento último e causa primeiro. Aquele que iniciou o processo, que derrubou a primeira peça de dominó, que fez todas as outras caírem posteriormente, mudando um universo capaz de evoluir até o ponto onde a vida consciente possa surgir. Então sim, materialista, talvez nós realmente sejamos importantes. E talvez ciência e Deus não sejam ideias necessariamente opostas. Talvez o Big Bang tenha sido justamente um mecanismo utilizado para dar início a toda a existência. E agora, o nosso papel é continuar entendendo essa realidade absurda que surgiu diante da gente. Se inscreve e até a próxima.